Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar, na sequência das nossas lições, o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16. Como o capítulo de número 16 é um capítulo longo, aliás, é o mais extenso do livro do profeta Ezequiel, ele, em questão de estudo, por propósitos pedagógicos, poderia ser dividido em umas 3 partes, devido à quantidade de material a ser estudada. Como nós temos de fazer a cobertura de todo o capítulo num estudo apenas, então nós temos de procurar fazer aquilo que eu não sou muito bom nisso, resumir, reduzir a nossa abordagem. Então, nós hoje vamos falar sobre um tema muito importante. A lição tem por título as descrições alegóricas dos pecados de Jerusalém. E o nosso tema hoje é exatamente a questão, a temática que envolve uma linguagem metafórica, uma linguagem que você diz uma coisa por outra, você é um tropo onde a significação, você pega significantes que tem por objetivos indicar outras coisas, aí a questão aqui do título alegoria, e ao mesmo tempo você vai perceber o tom metafórico, em que afirmações são feitas em relação aos referentes, porém vai perceber que a aplicação ocorre todo num plano de significado paralelo àquele em que o autor aqui, que é o próprio Deus, diga-se de passagem, descreve. Então, como sempre começam as sessões do livro de Ezequiel, o oráculo, no capítulo 16, temos aquela frase memorável de início de Ezequiel 16, aí veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então começa assim o texto, marcando mais uma sessão aqui. Já estamos vendo de um modo geral, partindo da perspectiva da macroestrutura do livro de Ezequiel, que os textos que estão sendo apresentados, os oráculos proféticos, visam corroborar a debandada da glória de Deus no meio do seu povo. Porque Deus saiu do meio do seu povo. E agora é feita uma recapitulação, o texto, de um modo geral, faz uma recapitulação mostrando as origens do povo de Deus, tá? Para o qual, o auditório principal ali de Ezequiel são os exilados, são os que estão lá no cativeiro, tá? Eles estão ouvindo a sua palavra, eles são de Judá, e eles estão ali ouvindo a sua palavra, e então o profeta Ezequiel vai fazer uma retrospectiva, no DNA do povo e vai apresentar o resultado. Vai descrever a partir, vai dar pistas a partir de declarações claras e ao mesmo tempo vai demonstrar aquilo que ele apresenta um resultado contestável do ponto de vista dos judeus que ouvem a mensagem, uma mensagem que tem tudo para ser muito repelida quando não compreendida. Então ele vai fazer assim, vai mostrar, eu estou usando termos atuais para você entender, ele vai mostrar um exame e vai ver que a nação, do ponto de vista das suas raízes lá, do seu DNA, leva a paz a ancestrais que eles jamais poderiam imaginar. E os mais próximos, que ele vai colocar ali como sendo irmãs, por que o termo irmãs? Porque a linguagem é muito feminina aqui nessas comparações que Ezequiel utiliza. Quando se fala em Jerusalém, que ele manda o filho do homem profetizar a Jerusalém, então vai rir Varadonai Lai Lemor, veio a minha palavra do Senhor dizendo, ele diz, Ben Adam, rodar
et Yerushalayim. Aí você tem aqui Yerushalayim, todas as cidades, né, e componentes geográficos no hebraico são femininos. Daí, quando se fala em Israel, se referindo a Israel, aqui nesse caso específico, quando se fala em Jerusalém, a referência é feminina. Tá? Daí você vê que o livro trabalha muito essa questão de Deus, Yahvé, como marido, né? E Jerusalém, ou Judá, ou mesmo Israel, como sendo esposa. Então, trabalha com essa figura, essa colocação. Exatamente por força disso aqui, que Yerushalayim, as cidades em hebraico são femininas. Tá? Isso aí, abrindo um parênteses, foi quando eu fiz uma crítica construtiva, na época em que o Sérgio Lopes lançou aquele hino dele, Kra Israel. Então a professora que traduziu o hino para ele não sabia hebraico. Então a professora traduziu, fez uma pronúncia figurada e ensinou ele a cantar, então ele cantou. E aí quando chega no coro, né, ele diz: Kra Israel, Bavel, Huló Mekomcha, né, Israel, clama Israel, chora Israel, que Babilônia não é o seu lugar. Ele usa, a professora retoma Bavel com o pronome masculino. Bavel ela traduziu por Huló Mekomcha. Aí eu falei, não é Huló Mekomcha, é Hiló Mekomcha. Que Ri é feminino, porque Bavel é feminino, então tem que ser retomado por Bavel, Hiló Mekomcha. Aí quando ele recebeu a minha crítica por escrito, lá do programa, aí agora diz que já está pronto, todo mundo já aprendeu a cantar Ru, então deixa isso para lá que ninguém vai perceber. E aí todo mundo hoje, quando canta lá os hinos do Sérgio Lopes, canta lá Bavel, Huló Mekomcha. E na realidade não é Huló Mekomcha, é Hiló Mekomcha. Não é o seu lugar. Então é interessante, né? Até na realidade não precisa nem Huló Mekomcha também, o Komcha também está errado por conta da concordância, né? Mas aí você vai acabar com o hino todo, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu lá na UFRJ, ele passou uns tempos lá, ele é israelita, judeu. Então eu perguntei, aí eu falei, dá uma lida nesse livro aqui, o que você acha? Aí ele olhou assim, deu uma lida, isso parece linguagem de criança, um monte de coisa errada aqui. Eu falei, pois é. Mas então, essas coisas passam despercebidas. Exatamente alguns detalhes que a gente, quando vai estudando a Bíblia e vê o texto hebraico, a gente percebe muitas coisas que o leitor comum não percebe. E aqui, exatamente, essa figura de marido e mulher, ela é desenvolvida no livro do profeta Ezequiel, e isso é extremamente importante, e ao mesmo tempo, o capítulo 16 é um capítulo que os tradutores têm enorme dificuldade na hora de traduzir, tentando suavizar o texto, né, estilisticamente da melhor forma possível, por conta da conotação fortemente sexual do texto. E o texto apresenta aqui imagens que são, né, tem que botar lá, né, rated R, né, então para maiores de 18 anos, isso é público adulto, é o texto que a gente vai estudar. O objetivo principal é exatamente mostrar o seguinte: o povo de Israel está vivendo naquele momento ali sob uma sentença de Deus. Todo o comportamento de Israel é de tal modo incompreensível pelo fato de como eles se comportam dentro da aliança, e eles vão ver que, de certa forma, isso é por conta das suas origens. Eles não passam a ser um povo diferente do ponto de vista intrínseco, interior. Paulo depois vai falar isso mais claramente na Epístola aos Romanos. Não é judeu aquele que o é exteriormente, mas o é aquele que é no coração. E também vai dizer, nem todos os de Israel são Israel. Ele vai mostrar isso, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, ele vai defender e mostrando isso de modo claro que não houve uma transmissão aí de
de justiça do pai Abraão para todos, né? Abraão é pai de todos aqueles que creem para a justiça, conforme aconteceu com ele. Então a lição de hoje é uma lição que vai trabalhar exatamente essa temática, mostrando que a depravação humana é tal que o povo de Deus não está fora desta recepção, da transmissão do pecado original, nem por conta da aliança. Tá? Então o texto ele começa com um aspecto assim, muito inusitado, porque vai mostrar as origens do povo de Israel, e geralmente quando o povo de Israel fazia, né, a sua amostra genealógica, quais os ancestrais que eles apresentavam? Abraão, Isaac, Jacó, Rebeca, Sara, Lia, não é verdade? Eles vão a essas origens, porém Deus vai a uma origem bem anterior, tá? E vai mostrar que, do ponto de vista da colocação ali de Judá, o reino do norte e o reino do sul, né, uma das irmãs que estão ali na parte sul é exatamente alguém que eles jamais, uma cidade já tinha se acabado, um milênio atrás já tinha sofrido juízo de Deus, e agora é tomada para dizer que é irmã, né, de Jerusalém, Sodoma. Então o texto é cheio desses fatores, desses aspectos que a gente vai observar e vai comprovar a grande tese de que Deus, né, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá? Então, quem é que se aproxima do pecador? Nós vamos ver. Quem se aproxima do pecador? Quem trabalha na vida do pecador? Quem faz o pecador justo? Quem faz a transformação? Para que faz essa transformação? E quando há, né, um afastamento do volume, do nível desse que acontece agora, e é descrito de um modo muito gráfico, né, no capítulo de número 16, ainda há esperança? Tá? Bem, pintei o quadro de toda a lição de hoje. Vamos então aos fatos da lição. Primeira pergunta: o que o Senhor disse acerca da origem de Jerusalém, dando a entender que seus maus costumes eram genéticos e umbilicais? Ó, o pastor Manuel está aí, ó. Tá mostrando aí. Agora existe uma coisa importantíssima, né? Um dos aparatos que a ciência está dando para você hoje é você ter condição de, através do seu DNA, fazer uma história do tempo para você saber a sua composição étnica. Para você saber você é tanto quanto de africano, quanto de polonês, quanto de... O que tem dentro da sua composição tal qual você é hoje? Você é mais do que... Ele te dá um percentual de tudo quanto você é. Eu tenho muito de africano, né? Mas você pode ver que eu tenho um pouco, alguma coisa, né, europeia aí, porque, né, meu avô, né, e minha avó, então ela é mais para africano, meu avô mais para europeu. Ele era brancão, tudo, Dempsey. Então, quer dizer, aí vai fazer essa composição. Exatamente aqui nós vamos fazer. Qual é a composição desse Israel que está ali no cativeiro, ouvindo a palavra de Ezequiel? Aí eles vão fazer uma jornada ali no DNA, né, para ver onde é que isso vai levar. E o pastor Manuel pegou o fio da meada ali, né? Mostra que isso aí, dando a entender que seus maus costumes eram genéticos, ou seja, lá nas raízes, a composição de Israel não é Abraão, não é Sara, não é Lia, tem componentes genéticos que agora são mais preponderantes, né, que tomaram toda a personalidade desse ser aí, Israel, dessa pessoa, né, que é pintada de uma forma feminina, e a gente vai ver o que está aqui no texto. Os versículos 1 a 5 nos diz o seguinte: o texto que nós lemos, né? E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, e disse, 2, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Então, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. O referente aqui é masculino ou feminino?
feminino, ó, vocês já estão por dentro aí, então já pode dar aula para o Sérgio Lopes. Né? É feminino. Daí a imagem, exatamente por conta de quê? Por conta da imagística feminina que vai ser apresentada no texto. Aí diz, e assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém, referente masculino ou feminino? Feminino. Tá? A tua origem, aí o Ezequiel, ó, estou aqui com o resultado. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Peraí, como é que é? Sim, olha o que deu aqui, ó. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Que é isso, Ezequiel? Está esculachando com a gente? Nós somos o povo da promessa, nós somos judeus, nós somos descendentes de Abraão. Temos Abraão como nosso pai, temos Moisés na nossa árvore genealógica. Onde é que você arrumou esse tal de Eteu e de Cananeu aí? Nós não temos nada a ver com isso. Seria uma repulsa, né? Exatamente. Mas olha, o resultado que deu foi esse aí. Ó. E olha quem está dizendo que o resultado, o laboratório é celeste. Então é 100% de certeza. Esse exame aí está certinho. Tem nem probabilidade de erro. Né? Por quê? Porque quem está dizendo isso é Deus. Tá? Aí vejam só como é que o texto é interessante. E diz, e quanto ao teu nascimento, tem mais que eu quero dizer para vocês. Tem coisas chocantes aqui que eu quero dizer hoje para você. O texto de Ezequiel é um texto chocante. É uma linguagem chocante. Né? Que hoje, do ponto de vista moderno e pós-moderno, né, a sociedade atual ouvir uma mensagem dessa, ela fica até escandalizada. Né? É a ofensa do Evangelho de Ezequiel. O Evangelho, conforme nós vimos aqui, no Evangelho de Jó, né, e o Evangelho de Ezequiel, é um Evangelho de confrontação. É um Evangelho que apresenta a realidade dos fatos e não faz uma maquiagem da verdade de Deus. É esse Evangelho que a igreja contemporânea está precisando de ouvir. Tá? Está precisando de ouvir para chegar a outros aspectos que foram perdidos e que precisam ser reencontrados. Então diz, olha, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo. Uma criança que nasce, o umbigo não é cortado, já começa por aí. Nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Ou seja, todos os procedimentos médicos, não é, que eram feitos naquela época, nenhum deles foi feito com essa criança aqui, que é o povo de Deus, que é esse povo que Deus escolhe para si. Mostrando já as primeiras imagens aqui, essas metáforas visuais, que Israel, eleito de Deus, não tem mérito algum. Extrapolando a imagem, o pecador, quando é salvo por Deus, ele não tem nada para apresentar para Deus. Mérito algum, intrínseco, nada. Ele diz, eu fui salvo porque eu sou filho de Abraão, afinal de contas. Não, eu sou filho de Moisés. Não é? Moisés é o nosso pai, Moisés é o nosso mestre, é o nosso líder. Não, ele está dizendo aqui que esse Israel que está aliançado com Deus não tem mérito originário nenhum. Tá? Não tem mérito algum. E diz mais, não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Ou seja, esses procedimentos básicos aqui quando uma criança nasce. Compadecido de ti. Antes, o que fizeram com a criança? Foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. A criança nasce e não passa pelos procedimentos normais e ainda é jogada no lixão. Conhece o lixão? Não sei se tem lá em Mantena, em Engenheiro Pedreiro, o lixão. Foi jogada no lixão. Uma criança recém-nascida, sem os procedimentos normais que se faz após o parto, toda ainda suja de sangue, ainda é jogada no lixão. Aí, vejam bem, esse ser amável ou inamável, um abjeto, repulsivo ou aprazível,
Quem é? Qual das duas qualificações? Né? Já pensou, você passa assim, uma criança desse jeito aí, né? Vai ficar numa condição muito ruim, né? Vejam bem, a graça de Deus está exatamente aqui retratada no versículo 6, e a resposta à segunda pergunta. Quais as comparações que Deus fez de uma cidade a uma recém-nascida adolescente, depois jovem, e seu casamento com ela? Então, observa bem que Deus mostra que a origem do povo de Israel é um povo que está imerso na sua depravação total. Na linguagem dos reformadores, né? Não tem absolutamente nada aprazível para Deus chegar, não, escolheu Israel, porque Israel, poxa, eu olhei para todas as nações assim, de todas as nações somente a vós eu conheci, aí Deus vai e pinta um quadro, olha, não foi por mérito de vocês, não, nem porque vocês eram bonitinhos, crianças bonitinhas, saudáveis, vermelhinhas, né? Igual lá o Rafael na Alemanha, aquele menininho bonitinho, bochechinho bonitinho, todo limpinho. Não, você estava no lixão, suja no seu sangue, um bico sem cortar, ainda lá com aquele, né, um bigão lá, aquele negócio pendurado, toda suja, né, imagem asquerosa, ainda com o líquido da bolsa sobre ela ali, e aquela criança ali. Olha Deus usando uma linguagem para o homem entender. É uma linguagem antropomórfica, tirada da experiência humana, para que o homem possa entender. Deus está falando para o homem na linguagem que o homem entende. Deus vai falar na linguagem de Deus, só Deus entende. Então, observem bem o primeiro aspecto aqui. Israel era o quê? Na comparação que Deus faz? Uma criança jogada no lixo, no lixão. Vem então a segunda pergunta, dos versículos 6 a 8, diz: E, veja bem, passando eu por ti, vi-te manchada no teu sangue, e disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Observa bem aqui, você lê na língua portuguesa, o que acontece? Quando você lê esse versículo na língua portuguesa, você tem duas opções aqui. Ser uma descrição, ou essa criança ainda está viva. Não é? Você vê, ainda que está no teu sangue, vive. Como se o texto apresente aqui uma descrição, ou essa criança ainda está mexendo, ainda está viva. Não é? Mas a realidade dos fatos, olha só como é que o hebraico numa hora dessa ajuda. Nós vamos ver aqui o versículo de número 6 no hebraico, e quando diz que Deus passa por essa menina, ele diz Raí, imperativo, é a forma imperativa, segunda pessoa do singular feminino no cal, é imperativa. Deus está dizendo, viva. Ou seja, ele está dizendo que ele está dando vida a quem está. Uma criança numa condição dessa está fadada aqui a morte. Deus, não, peraí, vive. Tá? Quando Deus escolhe, não escolhe por causa do mérito. Ele está mostrando exatamente essa imagem hedionda, né? Quem é mãe aí já sabe, né? Criança nasce, todo aquele cuidado, aquela higiene, né? Para poder não pegar micróbios, nem nada. Uma criança no lixo desse jeito. Aí Deus, não, vive. O verbo está no imperativo. E é usado duas vezes aqui, tá? Nesse versículo. Faz diferença na interpretação do texto? Muita. Tá? Quem dá a vida a Israel, ao pecador, não é? Esse ser abjeto, é um objeto, que é você fala um objeto, e tem abjeta que causa repulsa, né? Repulsivo, abjeto. Tá? Então, aqui o verbo está no imperativo, e é enfatizado, ainda e disse, sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Observa bem aqui que nós temos em itálico aqui, ainda que está no teu sangue, não é? Mas quando o texto está em itálico, essa letrinha deitada, significa que ele foi suprido à tradução para dar sentido da língua receptora da tradução. Porém, ele não consta no texto original hebraico, conforme está bem aqui. Não é? O texto no original hebraico mostra que
não há isso, ainda que esteja no teu sangue. Vaomar lecha, né? Bedamair, ou seja, no teu sangue, Rai, vive. Então, para o judeu que ouve isso, ele supre essa frase mentalmente. Né? Mas o leitor precisa de algo mais na língua portuguesa, na língua receptora, para poder compreender o fluxo do texto, a textualização. Aí, então tem esse ainda que estás no teu sangue vive. Tá? O texto, no teu sangue vive. Vaomar. Duas vezes. Então, duas vezes. Vaomar, lar, que é feminino. Vedamair, né? No teu sangue, Rai, vive. Né? Então, é importante observar esses detalhes aqui, mostrando, na realidade, o que o texto está apontando aqui. Que alguém que está fadado a morrer, Deus vai, por misericórdia, dar vida. A criança merece? Tem algum mérito? Não. Tem um atrativo? É bonitinha, de bochechinha. Tem algum atrativo? Você não encontra uma criança desse jeito. Imagina aí uma criança desse jeito encontrada no lixão. Percebe? Então, é exatamente... Isso aqui não é uma imagem da graça de Deus? Israel foi alcançado não por mérito próprio. Foi eleito não por mérito próprio, mas sim pela misericórdia de Deus. Porque quantas crianças foram para o lixão? E, no entanto, Deus escolheu esta daqui. Então, é importante. E o interessante é que Ele é que diz para ela, vive, eu quero que você viva. Tá? Então, aí vocês pregam algo mais. Algo que vocês já viram aí, já deu para ter uma grande mensagem. Foi o que Deus viu, todos nós. Eu era um menino do lixão também, você, né? Eu mais no lixão ainda, né? No lixão da macumba, no lixão lá, do pecado, no lixão dos bailes de Black Power. Aí Deus vive. Aí eu, cadê Jesus? Eu quero Jesus. E sai, né? É Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, foi quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Quando a gente é salvo, a gente só quer saber, Jesus, onde é que está Ele? Aí a gente vai para a igreja, né? Porque aí todo mundo foi que passou por esse mesmo processo, e qual é o nosso foco, qual é a nossa visão, qual é o nosso desejo supremo, qual é a nossa gratidão suprema de todos nós que somos membros desse corpo? Jesus. Ele que nos deu vida. É o que Paulo vai dizer, estando vós mortos em delitos e pecados, vos vivificou, vos deu vida, Efésios 2, estando vós mortos. Então o que acontece com Israel, na eleição de Israel, e também com todos nós nessa linguagem mais ampla do apóstolo Paulo, falando acerca da justificação, é exatamente um morto que recebe vida, não pela sua capacidade intrínseca de dizer, eu vou viver. Aquela criança ia chegar, não, mesmo que eu estou nessa situação aqui, eu vou viver. É isso? Iria acontecer? Não, mas tem gente que ainda pensa que tem poder para chegar, eu vou me salvar, não é? E, no entanto, é dom de Deus, não vem de vós, né? Para que ninguém se glorie. Então Israel não tinha do que se gloriar também da sua chamada. O DNA aponta, papai, olha lá, seu pai morreu, e a tua mãe, hitita. Ou seja, aquelas nações pagãs é que deram origem, é a mesma massa, por assim dizer. Deus está dizendo, é a mesma massa. A única diferença está no tratamento, né? Eu me lembro de uma coisa muito interessante, já abre um espaço para aquele texto de uma casa com vários vasos, né? Uns para honra, outros para desonra. O C.S. Lewis disse uma coisa impressionante, ele disse, de qualquer forma você vai cumprir os desígnios de Deus, os desígnios de Deus vão se cumprir na sua vida. A diferença é se você vai ser um Judas ou se você vai ser um João. Né? Então é exatamente isso aí. A diferença está aí. Vamos ver aqui então esta nação. Ela se comporta como o quê? Mesmo eleita, escolhida, aliançada, ela se comporta como o quê? Versículo 7. Deu o que pensar, né, Fred?
Você vai ser um Judas ou você vai ser um João, né? Isso dá o que pensar, não dá? Né? Tem gente que prefere ser um Judas. O importante é que a gente Mas não tem tem que- mérito nenhum. Nenhum. Aqui o ponto é: Deus chamou por sua graça. Vamos ver se a gente hoje à tarde ensaia o hino que o Senhor me deu nessa mensagem aí. Irmã Ruth, está na sua voz, hein? Já é o primeiro, hein, da fila. Vamos ver se a gente ensaia hoje, mais tarde. Conta exatamente essa história aqui. Eu te fiz multiplicar. Observa bem aqui as ações. Provém de quê? Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Então, aquela criança jogada no lixo, foi limpada, né, purificada. E então agora aquela menininha começa a crescer. E a adolescência chegando, ó, os estágios aqui que o pastor Manuel até apontou, né? Os estágios aqui, adolescente, jovem, depois na idade de casamento. Olha aqui o que Deus vai fazendo. E alcançastes grande formosura. Vem a fase de formação e diz: avultaram os seios começam a crescer da menininha, e cresceu o teu cabelo, mostrando aqui os pelos que começam a crescer. O texto é gráfico, né? O tradutor às vezes fica: meu Deus, que linguagem é essa? Né? E diz: mas estavas nua e descoberta. Verso 8: e passando eu por ti, vi-te. Bem, então a menina sai do lixo, é limpinha, agora está crescendo, mas falta uma coisa: cresceu sem roupa, está sem roupa, precisa de ser vestida. Verso 8: e passando eu por ti. Olha a ênfase nesse verbo aí, o verbo passa. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Ih, mas já está jovenzinha, mas ela não pode ficar assim. Como é que essa jovem vai ficar assim? A pessoa, menininha crescendo, bonitinha, mas nuazinha no meio de todo mundo. Aí Deus: não, peraí. E diz: e teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez. Não, peraí, vem cá. Você não pode andar nua assim, não. Que isso? Peraí, tá. Vamos lá. Ou seja, todas essas iniciativas aqui são de quem? Podia fazer a primeira ação e deixar, né? Mas se Deus deixa o pecador nu, ele continua nu, né? Mas aí Deus chegou a hora. Ele está usando uma linguagem, né, de uma menina que ela pega no lixão, é limpa, ela agora está crescendo, se alimentando direitinho, está crescendo, virou uma moça, mas está nua. Aí Deus: espera aí, vou ter uma ideia melhor. Vem cá, se cobre aí, todo mundo te vê aí, calma. Botou lá a roupinha, passou, né, pegou o manto dele, a cobriu, vestiu-a, e diz assim: e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, em concerto contigo, diz o Senhor Jeová. Quando vê aqui o Senhor Jeová, já sabe que está lá, Adonai Elohim, né? E tu ficaste sendo minha. Não vou deixar você aí como vitrine para todo mundo, não. A partir de agora, te vestir, pronto. Vamos casar. Você vai ser minha doravante. Tá? Só mim. Você é minha esposa. Daqui para frente. Talvez você está acompanhando, parece que é um filme, não? Só que é rated R. Porque a história vai chegar a um ponto bem profundo. Acompanhe na Bíblia. Vai acompanhando o texto. Mas eu gosto assim de acompanhar o texto na Bíblia, porque o próprio texto mostra para a gente, de um modo muito interessante, algo que a gente vai lendo o texto e vendo como Deus fala para nós através da sua palavra. A terceira pergunta: quais as coisas que o Senhor Deus disse ter dado àquela simbólica mulher? Observem que a linguagem está num plano metafórico, figurado, alegórico, tá? Não é um plano denotativo. Embora ela seja uma linguagem gráfica denotativa, o objetivo é mostrar o quê? A aliança que Deus fez com o seu povo,
tirou lá do meio, né, da terra do Egito, e agora fez aliança com Abraão e traz para a terra prometida, e agora vai providenciar todo o ambiente para que essa nação se estabeleça, para que esse povo se estabeleça como nação e Deus seja o seu Deus. Usa aqui a linguagem do homem que se casa. Então, Yahvé vai, aqui é o dia do casamento. Tá? Então, a linguagem é essa. Vejam aqui, quais as coisas que o Senhor Deus disse ter dado àquela mulher simbólica e o que ele deu a ela que lhe concedeu grande fama. Versículos 9 a 14. E então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue. Observa bem uma coisa, um detalhe. Observa bem o detalhe. Deu vida e até nessa época ainda estava suja. Aí veja só, isso é importante. E então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Então um outro trabalho que foi feito ali com aquela moça. Não somente isso. Pronto, agora fez como a Esther, né, lá na preparação para encontrar o rei, né? Os olhos, aquelas especiarias para poder, né, a pele ficar bonitinha, tá, toda limpinha, para se preparar para o casamento. E diz o texto: e também te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo. Aqui o versículo de número 10, a NVI ela é até bem mais, mais clara, né? minha aqui é couro da melhor qualidade. Exatamente. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro, né? Couro da melhor qualidade aí, do texugo. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras, né? É o que a NVI vai dando uma linguagem bem contemporânea. E diz: e te cingi de linho fino, e te cobri de seda, e te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. Aqui está, né, na linguagem de hoje, Deus está preparando uma socialite, né? Toda ornada, cordões, né? Algo bem fino mesmo, não está? Diz: te ornei de enfeites, te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço, te pus uma joia na testa. Princesa naquela época era algo extraordinário. Ele vai preparar uma mulher muito, além da beleza natural, muito atraente. E dizia: uma coroa de glória na cabeça, e assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino e de seda e bordadura. Alimento da mulher. Nutriste-te de flor de farinha e de mel e de óleo, ou seja, filé mignon, salmão, picanha. Deus é é só comida fina, diz aqui. E foste formosa em extremo, e foste próspera até chegares a ser rainha. Tá? Até chegares a ser rainha. Versículo de número 13. Pode ser até que se tornaste, da linguagem aqui, até que você se tornou muito linda e uma rainha. Bem, então, que diferença dessa moça que nasce e não tem nenhuma perspectiva. Qual é a perspectiva? O que se poderia esperar da moça, da criancinha, né? Da menininha que nasce lá no lixão? Ou que cresce lá igual uma índia lá, duas, sem roupa, ainda suja, no jeitinho. Qual é, toda feiosa? Qual é a expectativa natural? Nenhuma.
Vem Deus e faz todo esse trabalho, limpa, pele, faz tudo, adorna, usa a linguagem, né, de como se adornavam as mulheres nessa época, as rainhas, né, dos reinos, e mostra, né, poxa, agora ela está formosa, bonita, e até que chegaste a ser rainha. Que o versículo 14, e correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa do quê? Da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Então, aqui você observa bem o estabelecimento de Israel na sua terra, não é? Naquele ambiente favorável, com um culto a um Deus único, verdadeiro, um modo de culto todo especial, uma lei toda especial, tudo isso aqui, a inauguração do grande templo, que agora ia ser destruído, né? Aconteceu de modo que Deus fez o que naquele dia? Derramou a sua glória naquele lugar, né? Uma coisa impressionante, ou seja, o povo estabelecido na terra, com um culto único, com leis únicas, com um Deus único, com uma fama que se espalhou para toda a parte. É isso tudo por conta de quem? Quem é que fez isso tudo? Deus. Tá? Deus. Então isso aí traz alguma aplicação já para nós? Gratidão. Aqui traz o que para nós em termos de aplicação? Até esse estágio aqui que a gente está analisando. Tudo quanto nós somos, o somos porque Deus fez. Não é? O que Ele fez foi nos tirar da nossa sepultura espiritual, nos dizer, vive, nós vivemos, e depois os adornos que nós temos pela graça de Deus na nossa vida, são os dons, as capacitações, tudo que nós temos, tudo, recursos, tudo que nós temos vem de Deus. E a beleza disso, que às vezes encanta outros, tem origem em nós mesmos ou em Deus? É o que nós não podemos esquecer. A ênfase desse texto é sempre essa. Se você não aprender nada, você guarde. Lembre-se sempre das suas origens. Lembre-se sempre de que você deriva. O que você é hoje, tá? O que você é hoje, o que nós somos hoje, nós o somos porque a graça de Deus se derramou sobre nós. Se Deus tivesse desviado o seu olhar de nós, e passando eu por ti, te deixei para lá. E passando eu por ti, você ficou por lá mesmo, nu, sem condição nenhuma. Não é a condição desses que estão sem ser alcançados pela graça de Deus? Era como um gadareno, né? Não é verdade? Né? Tá? Um gadareno. Não é verdade? Então, é exatamente isso. Lembre-se da sua origem. Né? Quando o apóstolo Paulo, que é topo de linha em termos de apóstolo, de dons, de conhecimento, quando ele faz a descrição, ele diz, a mim, o mínimo, pior dos pecadores, sou eu. Mas Deus fez tudo isso comigo para exemplo dos demais que ainda haviam de crer, que se Deus fez comigo, pode fazer com qualquer outro. Se Deus salvou o gadareno, não vai salvar quem? Pode salvar qualquer um. É esperança para o evangelista, né? O evangelista tem que ter esses olhos, né? Tem que ter esses olhos. Você olha o sujeito assim, vou pregar para o sujeito, para que eu vou perder meu tempo? Não, você não sabe se ele é um eleito, se ele é um escolhido, então é que pregue a toda criatura. Essa é a ordem de Jesus. Você não sabe quem é que vai ouvir a sua mensagem e vai se converter através dela, né? O evangelista vai ter essa visão. Aqui o que a gente percebe é que tudo que em que Israel se torna por causa de quê? Não é uma beleza deles. Quem idealizou o culto, quem idealizou o espaço geográfico, quem idealizou o estilo de vida, quem os distribuiu em tribos, deu toda a divisão, né, do seu espaço geográfico, a função de cada um dentro daquela nação foi Deus. E para a consumação disso, aquele templo glorioso que Salomão construiu. Tudo isso estava sendo destinado à destruição. Cabe uma pergunta, por quê? Por quê?
Tá? Se o texto fecha a história aí, o que você vai dizer desse casal? E foram felizes para sempre. É assim que acabam aquelas belas histórias? Mas será que foi assim? Vejam só como é que é a história do povo de Israel. Próxima pergunta. Quais as coisas que o Senhor disse em uma narração que a mulher rainha utilizou em suas más ações e qual foi a pior ação? A moça jogada no lixo, que se torna uma rainha muito linda, bem vestida, adornada, que mora num palácio com um marido riquíssimo, que dá tudo para ela, o esplendor do templo de Salomão, é uma metáfora da riqueza de Yahvé para a sua esposa, o povo de Israel. É o topo de linha. Você vê como é que foi construído aquele templo. Era uma riqueza enorme, mostrando o quê? É o povo que vai habitar dentro do palácio. É a rainha dentro do palácio. Tá? É a rainha dentro do palácio. O palácio de quem? De Deus. A riqueza de quem? De Deus. E o que ela faz com essa riqueza? Vamos ver? Agora vem a segunda parte da história. Mas confiaste, do 15 ao 22, mas confiaste na tua formosura. Eu sou bonita porque eu sou bonita. Mas confiaste na tua formosura e por conta disso, tirou os olhos de Deus, fonte de toda a graça, fonte de toda a sabedoria, fonte de toda a riqueza, fonte de tudo que o povo de Deus é, perdeu essa visão. O que acontece? Vem qual o verbo aqui? Corrupção. Te corrompeste por causa da tua fama e prostituías-te a todo que passava para seres sua. Tá? Então é aquilo, mulher no palácio, rica, tá? Casarão que o marido fez, um palácio extraordinário, muito bonito. Aí o marido sai, aí daqui a pouco ela está lá na porta, chega, passa vem cá. E vai para a cama com ele. Opa, você também vem. Transformou, olha a linguagem metafórica e olha para onde ela remete. Foi trazendo os amantes para dentro da casa do marido. Yahvé aqui é o marido traído. E não diz que ela adúlterou. Diz que ela se tornou o quê? Prostituta. É uma diferença aqui. Em termos, esse termo, o verbo zaná, a origem aqui, zaná, né, de onde vem zoná, né, é um termo que identifica a prostituta. E observa bem que essa daqui, além de tudo, vai se mostrar uma prostituta atípica. Por quê? Vamos ler o texto. E tomaste das tuas vestes e fizestes lugares altos. Observa bem que ele utiliza a linguagem da prática da prostituição e, paralelamente, quem são os denunciados aqui do ponto de vista denotativo? Está apontando aqui para quem? Quais são os referentes aqui? São os ídolos colocados dentro da casa de Deus. Lembra o capítulo 8, né? Que vai lá, as abominações do santuário? É uma outra descrição. As abominações dos santuários, a introdução daquele monte de ídolos dentro da casa de Deus, pintados na parede, é exatamente, o Senhor está dizendo aqui, né, que Israel transformou a casa dele num bordel, num lugar de prostituição, numa zona, né, que é o termo que é utilizado lá no nosso carioca, né, a zona, lá em Mantena também, né, a zona é exatamente onde estão as prostitutas, que têm as suas casinhas lá para receber os seus clientes. Daí o hebraico usa o verbo zaná, né, que é prostituir. Isso aqui é exatamente da origem, tem algum aspecto etimológico aí com esse aspecto da zona, né? Por que zona? Porque zonar em Israel é prostituta, tá? Então é extremamente interessante isso. Mas vejam só, então aqui é questão de adultério, ele aponta algo mais, né? Ele mostra, manda os olheiros lá,
né, para ver, não, o negócio ficou mais sério. Né? Eu não, já descobri, o negócio está feio lá. Ela está com um monte de homens e não se sacia. É uma ninfomaníaca. A linguagem que usa, inclusive o Daniel Block utiliza isso, nas tendências ninfomaníacas de Israel, da mulher de Deus. Tá? E tem outro livro que o nome do autor, que fala exatamente sobre a mulher infiel de Deus. É um livro que trabalha só essa questão da infidelidade e mostrando como Deus utiliza essas figuras assim, bem chocantes, que tem um livro todo dedicado a usar essas imagens, que é o livro do profeta Oséias. Vamos estudar depois. Deus é o marido traído. Tá? E diz mais aqui o texto: e tomaste das tuas vestes e fizeste lugares altos adornados de diversas cores e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. Não aconteceram, nem hão de acontecer. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens e te prostituíste com eles. Observem que usa aqui a linguagem do plano da experiência humana e, ao mesmo tempo, sempre tem o aspecto cultico aqui. Ou seja, o ouro de Deus, a prata de Deus, tá, é utilizado como o quê? Como meios para se fazer aquilo que é abominável a Deus, que são os ídolos de ouro e de prata, feito com a prata de Deus, com o ouro de Deus, com a madeira de Deus. Tudo é de Deus, e que Deus dá ao seu povo para usar para Ele, para a glória dEle. Então, o seu povo pega isso e usa de um modo errado. Tá? Usa de um modo errado, e aqui então ele faz essa construção, né, da mulher que pega as suas vestes, o seu ouro, a sua prata, e os que vão à casa dessa prostituta atípica, dessa ninfomaníaca, né, o que eles fazem? Eles, em vez de pagar a prostituta, é a prostituta que paga para eles, que dá tudo que é de Deus, do marido, para eles. Pega só o quadro, Valdeci. Pega o quadro. E diz, versículos 18: e tomaste as tuas vestes bordadas, e os cobriste, e o meu óleo, e o meu perfume puseste diante delas. Né? Então pega lá o perfume francês lá, né? Pega todo o perfume que o marido deu, comprou tudo, aí chega um amante, leva esse daqui, leva esse aqui, pega esse caiaque aqui, leva, né? Tá. Sabe bem, o que Deus está... A imagem exatamente é uma imagem chocante, é o marido traído. Tá? Então o texto é um texto extremamente forte, porque ele utiliza uma figura, né, de um relacionamento entre um homem e uma mulher, em que essa mulher se comporta como uma prostituta. E atípica, por quê? Porque ela não é uma prostituta que precisa ser prostituta. Ela é uma prostituta que gratifica os que se utilizam dela. Atípica, né? A prostituição é o contrário. O que caracteriza a prostituição é exatamente o quê? É em que a prostituta, né, é paga, né, para os que se utilizam dela, né, então eles pagam. Aqui é o contrário. Diz aqui que essa mulher é uma mulher rica que se prostitui e ainda pega as riquezas do marido e dá para os amantes. Tiago Ávila. É forte isso, né? Vejam bem. Então, vamos até o versículo de número 22, e diz, então, e o meu pão que te dei, o alimento, tá? E a flor de farinha, e o óleo, e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Jeová. Ou seja, aí pega a comida, pega o alimento, leva aí. Né? Mostrando, por outro lado, o que?
O incenso de Deus agora lembra lá daquela imagem que Ezequiel viu? Não, calma, não se escandaliza, não vejam só o que eles estão fazendo. Eles lá queimando, pegando o incenso e queimando o incenso de Deus diante dos ídolos. Pega o alimento de Deus, os pães da proposição e colocam no culto dos ídolos. Onde? Onde foi que Ezequiel viu? Dentro da casa de Deus. Tá? E diz assim: além disso, tomaste a teus filhos e a tuas filhas, que por mim gerastes. Agora pega, esse marido traído tem filhos e tem filhas. Quando ele chega, o que você fez com as crianças, mulher? Ah, matei. Eu matei. Queimei no fogo. Queimei no fogo. Olha, ele usa a linguagem, Deus aqui usa a linguagem daquilo que acontecia dos cultos de Moloque, em que as criancinhas eram sacrificadas ao deus Moloque, e exatamente como se esse marido tivesse a esposa, chega em casa e a esposa queimou os filhos todos. O que você fez com as crianças? Eu queimei. Os meninos e as meninas, queimei todos eles. Olha a imagem aqui, veja como é que a imagem é chocante. Diz, e mataste, e diz aqui, olha, além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Veja, e mataste meus filhos e os entregaste a elas, as imagens lá, o culto de Moloque, para os fazerem passar pelo fogo. Uau! Que mulher cruel, hein? Coisinha ruim. Essa mulherzinha é ruim, viu? Não é? Pelo que é descrito aqui. E dizia em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchada do teu sangue. Aí, esta mulher, no marido senta, você se esqueceu. Lembra que eu contei a tua história? Onde foi que eu te peguei? Onde é que você estava? No lixo, suja, sem umbigo cortado, sem ser lavada, banhada, no lixão. Você se esqueceu disso? Agora eu te coloco, te limpo, te purifico. Vai fazendo a leitura paralela aí da mensagem que o texto está transmitindo. Agora eu te pego, te tiro toda a sua sujeira, te coloco num lugar de honra, te dou veste, te adorno, te faço bonita. E agora é isso que você faz? Então, todo mundo aí está dizendo que você está trazendo homens aqui para dentro de casa e você ainda pega das minhas coisas e dá para eles. Cadê o meu perfume? Você deu para o fulano. Cadê o meu ouro aqui? Você está pagando os seus amantes? Vejam só como é que Deus se coloca para poder nos transmitir a mensagem. Tá? A aplicação você faz. Não é o que Deus faz com muitos? Tira da lama, da sarjeta, né? O termo muito bonito aqui usado por Daniel Black é tira da sarjeta, coloca num lugar de destaque para depois fazer o quê? Pegar o que é de Deus e ainda usar para pecar contra Deus. Parou para analisar? Está refletindo aí? Tá, Lafayette? Tá? Tem nada. Era fadado, destinado à morte, à miséria e à desgraça. Deus vai, salva, limpa, purifica, coloca, agora honra, dá recursos, dá tudo, e vai usar isso para patrocinar a vida de pecado. Não é o que muitos têm feito? Trocando as coisas de Deus, coisas que não é o que tem acontecido ao longo das histórias aí. Já são histórias e mais histórias que a gente vê, e o fim é exatamente esse aqui, né, que Israel está passando. Então Ezequiel 16 está falando para nós hoje. É a história de muitas vidas hoje, mas está sendo escrito para nós lermos e não ser a história da nossa vida. Não é? Para não ser a história da nossa vida. É exatamente
a função do texto é essa daí. Para isso não ser a história da nossa vida. E Deus, então, diz aqui no texto, né, que o problema todo está no fato de esquecer das origens. Esquecer das origens. A moça esqueceu que ela foi aquela sujeira. A moça esqueceu que ela foi aquela moça que cresceu pelada e suja. Ela esqueceu. Tá? Deus está usando a figura, a linguagem, né, para você ver os dois planos que estão aqui, o denotativo e o conotativo. Tá? Então, o conotativo é aquilo para que o texto está se referindo de fato. A idolatria que Israel trouxe para dentro da casa de Deus. Mas isso aí, do ponto de vista de uma leitura individual, isso traz exatamente um retrato falado da vida de todos aqueles que são pegos na sarjeta, limpos, purificados, colocados por Deus em lugar de destaque, recebem honra, recebem dotações, recebem uma série de coisas e depois usa isso errado. Usa isso de um modo errado. Logo mais vocês fazem a aplicação. A pregação é com vocês logo mais. Só vamos fazer aqui a leitura e análise devagar aqui desse texto. Tem fôlego aí? Vamos lá? Amém. Estão fortes, né? Tomaram aquele café bom de manhã, né? Né, James? Vamos lá. Próxima pergunta. Quais as coisas simbólicas que Deus disse que fazia a tal rainha e o que ele disse que ela fazia diferente das outras prostitutas? Falei que ela era uma prostituta atípica, né? Porque a prostituta vive da comercialização do sexo. Ela faz sexo porque ela gosta, ela se deita com os amantes porque gosta e ainda paga os amantes. Ela é atípica. Aqui o que diz o texto, versículos 23 ao 34. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos por todas as ruas. Eu aqui, uma abóbada aqui, inclusive faz até a tradução de uma casa de prostituição, ou seja, fez um bordel. Algumas Bíblias estão até essa nota aí de A minha é prostíbulo. Prostíbulo, né? É a tradução do texto hebraico. Tá, versículo de número 24. Ok, está aqui. 24. E então, versículo 25, a cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto e fizeste abominável a tua formosura. Olha a força aqui do texto, e alargaste as pernas a tudo que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Então aqui já escrachou o negócio, bagunçou tudo. Aqui o texto aqui já não é já mostra aqui a prostituição múltipla. Ela e um monte de amantes, diz aqui no texto, mostrando exatamente o que? A multiplicação dos ídolos dentro da casa de Deus. E o filho do homem ficava, mas calma, filho do homem, coisas piores tu ainda vais ver. Aí chegava, vem isso aqui. Aí ele, meu Deus, não, calma, que ainda tem coisas piores. Foi aquela sequência, né, gradual. É exatamente, o texto aqui está graduando. Primeiro ela tinha aquele atendimento, né, unitário, agora já é um atendimento coletivo. Tudo mostrando a questão da idolatria em
Israel. Dentro da casa de Deus estavam lá as imagens do sol, da lua, das estrelas, tudo lá, as mulheres chorando por Tamuz, aquela coisa toda está pintando dentro dessa linguagem. E diz mais, e também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Veja como é que o texto é gráfico. Né? O texto é gráfico. Os tradutores ficam em aperto para traduzir esse texto, porque olha as coisas que o texto diz. Mulher de perna aberta e um monte de homens. Agora os egípcios, membros grandes. É uma coisa assim, bem gráfica aqui, que o texto do tradutor fica, como é que eu vou falar isso para o homem pós-moderno? Como é que eu vou traduzir isso para hoje? E é o que o texto diz aqui, mostrando exatamente a questão da idolatria, que importa ídolos de toda a parte. Tá? E diz, pelo que eis que estendi a mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Aí, a mulher de Yahvé, a Filistia, lá na Filistia, tá? As filhas dos filisteus, os filisteus comentando, a mulher de Yahvé é uma prostituta daquelas, hein? Estamos com vergonha dela. As filisteias comentando da esposa de Yahvé, Israel. Ou seja, os pagãos dizendo, gente, o que eles estão fazendo lá, nós não tivemos tanta criatividade. É algo extraordinário. Nós não tivemos tanta criatividade. Você vai ver que esse texto é fantástico. Diz aqui, também te prostituíste com os filhos da Assíria, mas porquanto eras insaciável. As filisteias estavam assim, cuidado com essa mulher aí, que ela já vem aqui pegar os nossos maridos. Agora vem as assírios, cuidado que ela está passando por aí. E ela vem com muito dinheiro, e ela vem com um roldão e vai levar tudo lá para a casinha dela. E não fez uma só, não. Ela já fez lá um monte de ruas lá, ela criou lá um prostíbulo enorme. E é só ela, é insaciável, é ninfomaníaca. Deu o texto aqui. E aí então, o Daniel Bloch foi fantástico nessa colocação. E diz aqui, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficastes farta. Ainda não está bom. Diz o texto. Antes multiplicaste as tuas prostituições. O verbo sempre aqui é multiplicar, né? Você sabe o que é multiplicar, né? Não é somar mais 1, mais 2, mais 3. É multiplicar. É 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e vai por aí. 256, 512 e vai embora. É exponencial o negócio. Diz aqui o texto. E diz... E antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã até a Caldeia, e nem ainda com isto te fartaste. Ou seja, o que tem diamantes são tantas quantas são as nações ao redor. E ainda assim não está farta. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas estas coisas, obra de uma meretriz imperiosa. Essa aqui é uma meretriz convicta. Né? É aquela que faz por convicção. Aquela que faz. É que ela deve estar no hall lá das holandesas, né? Que lá já virou profissão. Então, essa daqui hoje teria um emprego garantido. Não, só que ela seria patroa, com uma diferença, que ela ia pagar os amantes. Fantástico. O texto é forte, o texto é gráfico, e a gente vai observando que toda a linguagem que é utilizada aqui, o objetivo é... Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar o afastamento
do povo de Deus quando introduz na casa de Deus os ídolos das nações, faz da casa de Deus, na realidade, um prostíbulo espiritual. Quando as abominações pagãs são introduzidas dentro da casa de Deus, ela se torna um prostíbulo espiritual. E será que hoje tem muitos prostíbulos espirituais por aí, dizendo que são igrejas? Né? Como tem? Como tem? Vamos lá até o versículo 34, que vai ser aqui a questão da diferença dela para as outras prostitutas. E diz mais aqui o texto: edificando tu o teu prostíbulo, a tua casa de prostituição, a tua abóboda ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua, não fostes sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Então essa aqui, como eu disse, é uma meretriz atípica. Por quê? Porque a meretriz, a prostituta, ela se prostitui e faz do sexo um comércio. Ela recebe para fazer sexo. Essa daqui é o contrário. Ela traz os amantes, promove o ambiente, promove o cenário e ainda paga, e paga bem. O dinheiro de Yahvé aqui está correndo da conta corrente direto para os amantes. Está aqui direto. Então é uma atipicidade. Vejam a força deste capítulo. Imagino como é que os ouvintes de Ezequiel ficaram escandalizados com essa profecia. Essa profecia aqui é de escandalizar, né, Valdeci? Imagina, ele diz: foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos, ou prefere os estranhos ao marido. A todas as meretrizes dão paga. Isso aqui é mostrando uma prática que não é nova, é antiga. As meretrizes, as prostitutas, fazem do sexo um comércio. Então elas recebem por isso. Daqui, você nem se tornou de fato uma meretriz na acepção do termo. Isso é diferente até. Por quê? Porque você é uma prostituta que, em vez de receber a paga dos amantes, você paga os amantes para prostituir com você. Diz aqui: a todas as meretrizes dão paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. E as filisteas estão escandalizadas. Pensou? O que Deus está dizendo aqui? Que os pagãos estão escandalizados com aquilo que está acontecendo hoje nessa igreja, na casa de Deus. E hoje? Mesma coisa. E hoje? Não tem pagãos aí, que os pagãos não estão hoje aí, também escandalizados por coisas que acontecem num ambiente que se diz ser igreja? Coisas que acontecem no meio do povo que se diz povo de Deus, que escandaliza. Sim. Uma prática que estão querendo implantar na igreja é o casamento gay. Isso é um escândalo, é um pecado, uma postura que está trazendo para a igreja. E o interessante disso, um escândalo. A sociedade está impondo uma pressão nessa direção, mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que os pagãos ficam escandalizados como ver dois homens entrando numa igreja que se diz evangélica, e entra um desses homens vestido de noivas. Aí o pagão: poxa, nós não chegamos a tanto. Exatamente. Aconteceu. Você percebe bem? Aí, os pagãos ficam assim: e nós não tínhamos essa imaginação, não. Eu nem imaginava de um dia chegar lá na igreja católica, um homem vestido lá com terno e o outro vestido de noiva, com aquela cauda longa, e na igreja que se diz evangélica. Os pagãos estão escandalizados com o que está acontecendo hoje, no que se diz igreja, no que se diz povo de Deus. Eles falaram assim: nós não tivemos essa ousadia, não. E mais ou menos por aí. Assim, diz assim, que contigo sucede o contrário de outras mulheres,
nas tuas prostituições, pois após ti não andam para a prostituição. Por quê? Dando tu a paga, e a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Ou seja, a gente tem que arrumar um termo novo para poder te qualificar. Meretriz não cabe bem e prostituta também não cabe bem, porque prostituta é a que comercializa o sexo. Você faz o sexo de graça para os seus amantes e eles já são gratificados, ainda recebem ainda dinheiro por isso. Então, você vê aí, a linguagem é irônica, a linguagem é sarcástica, mas a linguagem é forte para mostrar o que é o sentimento de Deus em relação ao culto pagão dentro do santuário que foi edificado ao seu próprio nome. Eu estou para entender, pastor? Né? E a gente fica assim, né? A gente lê a história de Ezequiel e lê o dia de hoje, né? Mas vamos lá. A aplicação vocês fazem logo mais. Vamos ver se a gente já consegue chegar aqui ao versículo 63. Tem muita coisa pela frente aqui. Na sequência, então, quais as pessoas simbólicas que Deus iria convocar contra a dita rainha? Olha, ela é rainha, ainda tem esse título ainda, né? Ela é rainha. É uma prostituta rainha que paga aos outros. O que ela é, afinal de contas? É um negócio. Quando o povo de Deus se envolve com o paganismo, ele vira um ser atípico. O que deve ser isso? Como é que isso deve ser qualificado? Tem que arrumar um novo nome, um neologismo, né, para poder qualificar. Diz aqui, quais as pessoas simbólicas que Deus iria convocar contra a dita rainha e o que seria feito a ela e a tudo que lhe pertencia. Observe bem que Deus vai e começa a fazer o quê? A reduzir a entrada. Poxa, já que meu dinheiro está indo para isso aí, eu vou fechar essa porta aí. Vou fazer igual nele, né? Vou amassar a boca do cano aí devagarinho. E vai amassando a boca do cano, né? Até que chega um ponto em que há uma cessação, um basta. Eu fui sexta-feira numa igreja fazendo uma palestra, a primeira igreja presbiteriana de Delanco, né, lá em New Jersey. E uma igreja evangélica brasileira comprou aquela igreja, aquele templo suntuoso, bonito, espaço para todo lado, salão de festas, salas de aula. Comprou pela bagatela de $350 mil. Um templo enorme, com todas as dependências. Embaixo, no basement, dá para fazer 2 templos. Vamos fazer um para as crianças e outro para os jovens. Embaixo, salas de aula, escritório, tudo, refeitório, cozinha industrial, tudo, gente. Sabe o que acabou com aquela igreja? Tinha lá uns 30 velhinhos mais ou menos, que eram da geração antiga, porque os jovens já não têm mais nenhum interesse nessas igrejas. O liberalismo tomou conta daquela igreja e, por último, colocaram uma pastora. Aí ela veio para fazer o serviço que precisava ser feito para acabar com a igreja. A partir de agora, dizia ela, nós vamos começar a casar homem com homem, mulher com mulher aqui nessa igreja, porque nós temos que nos adaptar às mudanças na sociedade. As velhinhas chegaram, você vai fazer o quê? Tá, você pode fazer. Aí ela botou uma bandeira homossexual lá na entrada assim, da igreja, botou uma bandeira homossexual, né? LGBT, né? Aquela lá, o arco-íris lá, aquelas cores e tal, e botou lá, e daqui a pouco os velhinhos pegaram a malinha deles e foram para uma igreja conservadora e deixaram-na sozinha. Conclusão, a igreja fechou, acabou, perdeu a sua razão de ser. E passando por lá o pastor Edson soube disso, o corretor ligou para ele, estão vendendo aqui, 350 mil, opa, é nosso. Agora botaram uma igreja lá, evangélica. Percebe? Deram por uma bagatela. O que é exatamente o que? É o juízo de Deus. Né? É o juízo de Deus. Não usa as coisas de Deus para a glória de Deus, mas usa para que o adversário seja, né, proclamado dentro da casa de Deus. Já parou para pensar que afronta o Deus Todo-Poderoso? Aí o Senhor vai, amassa a boca do cano, tira e dá para um outro, que vai usar, né, e enquanto usar para a glória de Deus, as coisas serão diferentes. Percebe bem? Isso está acontecendo em muitas. Aí prepara dinheiro, porque nós já estamos vendo aí muitos templos que estão
à venda aqui nos Estados Unidos, lá na Europa. Por quê? Porque acabou o liberalismo teológico e o pós-modernismo e as abordagens, né, pós-modernas da Bíblia estão trazendo esses efeitos nocivos aí que os pagãos ficam escandalizados. Tá? É o que está acontecendo. Não é exatamente isso, então Deus vai, né, fechando os recursos, até chegar um ponto que o templo aqui, no caso, Deus não somente fechou as portas deles, mas destruiu aquele lugar, que foi feito com tanto carinho sob a orientação do Deus Todo-Poderoso. Dá para pensar? Dá para analisar? Dá para tirar lições para hoje, Sérgio Vitorino? Não é? Então a gente precisa estar em sintonia. Então diz aqui o versículos 35 ao 42. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Já parou Deus para falar? Portanto, ó prostituta, ouve a palavra do Senhor. Ô mulher, me ouve aqui. É isso, está falando aqui com a sua esposa. Assim diz o Senhor Jeová. Agora vem chumbo grosso. Pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e no sangue de teus filhos que lhes deste, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. Que ato grotesco esse aqui, né? Que ato grotesco isso aqui que o profeta pinta aqui. Já parou para pensar? Imagina a figura, imagina aí o cenário. Já que você fez tudo isso aí, agora esses que te aborreciam, que são seus amantes, vem cá, vai, joga lá a mulher no meio da roda, estão todos eles ao redor, tira a roupa dela, agora faz um círculozinho para todos verem a tua nudez. A imagem que o profeta pinta aqui é uma imagem gráfica forte, né? Forte. E diz, mas e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue do furor e de ciúme. E entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão a tua abóbada, as suas casinhas lá de adultério, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão as tuas vestes, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Olha o quadro, mostrando exatamente o que vai acontecer com o templo, o que vai acontecer com Jerusalém, que é a palavra, quem é o referente lá no início? Jerusalém. Deus vai permitir que o templo seja destruído, que tudo aquilo, toda a riqueza do templo vai ser levada lá para o cativeiro. Nabucodonosor vai levar muita coisa, o templo vai ser destruído, vai ser uma mortandade completa e total, só ficando mesmo o remanescente. Diz, então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra, e te transpassarão com as suas espadas, mostrando o que vai acontecer com a cidade de Jerusalém. E queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, as outras nações, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Por quê? Vai dar paga como? Depois de templo destruído, toda a riqueza sendo assolada, não tem mais, já levaram tudo, agora vai pagar a quem? Com o quê? Pegou o paralelo? Deu para perceber a linguagem e a metalinguagem, né, que remete para esse quadro da destruição da cidade? E o versículo 42, assim farei descansar em ti o meu furor e os meus ciúmes, El-Caná, Deus zeloso, Deus ciumento. E os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. E nunca mais me indignarei.
A sétima pergunta: o que Deus disse, deixando claro que a mulher era uma cidade, o que eram as suas irmãs e o que ela fez pior que as suas irmãs? Será que tem como? Ela estava aqui, Jerusalém estava no topo, fazendo paganismo inovador, coisa que os pagãos ficavam assim, de boca aberta, né? As filisteias moralmente dizendo: espera aí, nós não chegamos a tanto não, nós temos um pouquinho de escrúpulo, um pouquinho de razão, um pouquinho de moral. Essa daí virou uma prostituta daquela bem brava, né? É exatamente mostrando que os pagãos iam chegar e vão condenar. Os pagãos, não foi o que Jesus disse quando ele falou das cidades impenitentes? Não, se fosse feito o que foi feito aqui no meio de vocês hoje, se fosse feito lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. E vocês estão vendo coisas que eles não viram. Olha, a rainha do sul vai condenar vocês no dia do juízo. Aí quer dizer, os filisteus vão dizer: não, isso aí merece condenação mesmo. Percebem bem? É exatamente uma situação impensável. O que diz aqui o texto então? Deixa no texto claro que essa mulher é uma cidade. Olha, lá do referente, que a gente pega lá no início, o texto, a palavra é dita contra quem? Jerusalém. Já está lá no início, mas o texto se desenvolve através dessa metáfora, desde o nascimento dessa menina, o crescimento dela, o casamento dela, a colocação dela no palácio, transformação dela numa rainha bonita, que transforma toda essa riqueza e formosura num prostíbulo. Faz a casa de Deus um prostíbulo. Essa é a imagem de Jerusalém. Tá? Diz aqui o texto. Vamos lá. Versículos 43. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade. Faz sentido o que eu disse lá no início? Preste atenção, porque tudo isso acontece porque se esquece das origens. Quando o homem se esquece, a mulher se esquece das suas origens, olha que ponto pode chegar. Né? Que ponto pode chegar. E eu não preciso dar exemplos para vocês que eles afloram aos milhares aí, né? De quantos que pegaram as coisas de Deus, eram pobretões, uma situação de miséria, viviam uma situação fracassada na vida, sem nenhuma esperança, prospecção. A gente sabe que aquilo que aconteceu na vida deles foi uma intervenção de Deus, porque do contrário não aconteceria. E eles, quando estão no topo, quando estão no auge, começam a fazer besteira. Pega aquilo que é de Deus, a riqueza de Deus, o dinheiro de Deus, tudo aquilo que é de Deus, e vai fazer o quê? Instrumento para poder, fama e sexo, vem na garupa. Aí são os falsos deuses. Para isso, é bom que leiam um livro do Timothy Keller, nosso companheiro aqui, nasceu em Filadélfia, nasceu em Pensilvânia, e lá está em Nova York. Ele escreveu aqui: deuses falsos. Falando para hoje. Eles prometem sexo, poder e dinheiro. Mas é disso que você precisa? Aqui, esse livro é extraordinário, que fala da idolatria dentro do contexto atual, mostrando os falsos deuses da nossa época. Aí são muitos, viu? São muitos. Dá para deixar aqueles deuses lá do templo, na época de Ezequiel, para trás, né? Porque são muitos. E ele vai enumerando e mostrando a situação. O texto é muito claro e muito prático, mostrando uma aplicação contemporânea desse conceito dos deuses falsos. Mas vamos aqui ver como é que isso aqui diz respeito a uma cidade. Versículos 43 ao 51. E, versículo aqui: visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair
o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa de provérbios usará de ti este provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a sua filha. Tu és a filha de tua mãe, que tinha nojo do seu marido e de seus filhos. E tu és irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Sara, Leia ou Rebeca? Não, vossa mãe foi Etéia. E vosso pai, Abraão, Isaque, Jacó, não foi Amorreu. Aponta lá para os pagãos, tá? Para os pagãos anteriores ao estabelecimento do povo de Israel, anterior a Abraão. Isso é muito sintomático. E diz: e a tua irmã maior é Samaria, ou Reino do Norte. Fácil de entender. Ela e as suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor que tu, que habita a tua mão direita, é Sodoma. Aí o pessoal: peraí, esse profeta está delirando. Como é que é? Quem é Sodoma? E aí? Vejam bem que aqui o aspecto não é nem étnico, não é questão nem geográfico, né, mas ele faz uma comparação mais sociológica aqui. Seu comportamento, seu DNA está apontando para quê? Né? O problema de Samaria, a gente sabe, a idolatria acabou com o Reino do Norte. Sodoma entra aqui como um elemento inusitado no texto. Ninguém espera de uma dessas. Mas por conta de quê? É Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas, como se isso como se isso muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Ou seja, na situação em que Israel se encontra, estava já se comportando pior do que Samaria, que caiu então por muito menos, e pior do que Sodoma, que Deus fez destruir queimando com fogo. Deu para entender a comparação aqui? Nível de corrupção, de depravação de Jerusalém chegou a um ponto tal que ela ultrapassou todos os limites inimagináveis, e os pagãos ficavam assim: que mulher sem vergonha é essa aí? As ateias ficavam as vizinhas lá, né? Que mulher sem vergonha é essa? Essa daí é demais. Essa daí extrapolou os limites. E vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu as tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a maldade de Sodoma? Você lembra de Sodoma e Gomorra? Você lembra logo de quê? Não, comportamento. Homossexualismo, né? Sodoma e Gomorra foram aquelas cidades. Lembra de Ló, o justo Ló? Lá os indivíduos queriam estuprar os anjos. O negócio lá era, né? E uma das filhas lá ofereceu lá para o sujeito para se acalmar e não fazerem mal àqueles varões que estavam, né? Que estavam ali visitando. Pensa bem, aqui não é apontado isso. Olha outro aspecto atípico aqui. Qual é o problema aqui que é apontado de Sodoma, Lafayette? Soberba. Qual foi a maldade de Sodoma, tua irmã? Soberba. Fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Olha o que aponta aqui o texto. Não é exatamente o que acontece, o aspecto que é apontado aqui não é exatamente isso. Não é exatamente isso, aquela postura, não é? Hoje, gente, isso aqui para os nossos dias, não é o que está acontecendo por aí. O indivíduo que tem um monte de crente na igreja, né? Está lá, os crentes tudo
escravos do aluguel. Ele, no jatinho dele, né? No jatinho dele, que não é, diz que está no nome da igreja, mas é dele, só anda a família dele. 3 milhões de reais o jatinho. E um monte de crentes em aluguel ainda tem a coragem, a audácia. Traga o seu melhor para o Senhor, que Deus vai mudar a sua vida. Né? Faz sentido? Será que Ezequiel hoje, como é que seria a mensagem de Ezequiel para os dias de hoje? Ou Deus através de Ezequiel nos nossos dias? Como é que seria? Percebe? O problema todo é isso aqui, ó. Abundância de ociosidade, fartura de pão e soberba. Deus não existe. É um ateísmo cristão. Ateísmo prático não existe para essas pessoas. Percebe? Isso tudo fica como exemplo para quem? Para nós. Então o evangelho de Ezequiel é um evangelho meio pesado, né? É um evangelho de imagens gráficas, um evangelho que pouca gente tem condições de pregar. Mas isso aqui traz para nós uma série de lições práticas. Quem vive na soberba, no egoísmo, né, e tem a fartura de pão, mesmo vendo o outro faltando o pão, e vive na comodidade, como se nada tivesse acontecendo, é um criminoso que no dia do juízo vai prestar conta, e vai prestar conta sério. Essa tal da prosperidade, a teologia da prosperidade, ela só prospera os que pregam a prosperidade, né? Todos eles são prosperados mesmo, né? Agora não tem mais esse negócio de carro forte, não. Agora é helicóptero forte para recolher os sacos de dinheiro que saem desse sistema iníquo, impiedoso, que se diz igreja, né? E é o que a sociedade vê. Aí diz, olha, gente, como é que eles botam Deus no meio disso? Os pagãos estão escandalizados. Pagão que tem consciência. Eu já vi muitos ateus, né, fazer críticas veementes a esse sistema que está por aí. Gente, mas tudo bem, esse sistema está por aí. E nós? Restauração de tudo. E nós? O que estamos vivendo nesse contexto aí? O que a nossa abundância de pão, a nossa abundância de bênçãos está fazendo conosco? Está nos transformando em quê? That's the question. Esta é a questão. Estamos preocupados com os pobres lá do Ceará? Não, aquela região lá, Deus tem que abençoar, porque eles são igual a nós aqui do Rio de Janeiro. Né? É assim, é mentalidade. Os irmãos, que o Brasil está passando por uma grande crise, e essa crise tem afetado muitas e muitas igrejas locais, há uma preocupação com essas famílias, tem 5 filhos, 6 filhos, 10 filhos. Há uma preocupação se eles estão comendo, se vestindo direitinho, se alimentando, tendo pelo menos o essencial dentro de casa. Há uma preocupação com isso? Então Ezequiel fala para nós hoje, não fala? Acho que vocês já querem parar, né? Não dá para chegar aos 63, não dá, Lê? Acho que é melhor aumentar o ventilador aí um pouquinho, que o ar-condicionado não dá conta. Vocês estão vendo como é que o texto é? Então, logo mais vocês façam as aplicações. Vamos aqui seguir o texto. Tá? Então, é inusitado ele chegar aqui e dizer, o problema de Sodoma não era não. Era soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Com isso aí é que vem, né? Paulo disse, né? É exatamente essa fartura na busca, né, desenfreada pelas riquezas e tudo mais, é que vem os delírios, aqueles sonhos loucos. É o que essas pessoas fazem de loucura aí, fazem por conta de quê? É isso aí. Fartura de pão, soberba, que não considera que Deus existe, né? É a soberba da vida, não é? E a ociosidade, tem bastante tempo para poder pensar bastante coisa que não precisa e deixar as essenciais intocadas. Esse não é o evangelho de Ezequiel. E diz mais, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso.
Então aí a causa de tudo começa, olha aqui, então a causa anterior àquela situação de depravação que entrou Sodoma e Gomorra. Qual é a gênese daquela depravação toda? É porque eles estavam com fartura de pão, com abundância, de tempo, de ociosidade, então a depravação total tomou conta. Não é o que tem acontecido hoje? Não é exatamente isso? Os deuses falsos fazem o quê? Prometem o quê? Não é isso aí? Dinheiro, poder e sexo. Não é essa a tônica da sociedade contemporânea? E na sociedade de Deus? Como é que está? Olha aqui a sociedade de Deus aqui, como é que está. Isso aqui é o povo da aliança. Está agindo assim. Não está falando aqui dos pagãos, não. Já está colocando os pagãos numa posição que você fica assim, meu Deus, os pagãos estão numa condição até melhor. Vejam só. Por conta de quê? Por conta da luz que Israel tinha. A luz que Israel possuía. E diz mais aqui o texto. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados. Olha só. E multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizestes. Ou seja, Sodoma e Samaria estão justificadas. Elas são justas se eu comparar com o que você está fazendo. Percebe? A última pergunta. À luz desse texto, quais as cidades que foram comparadas às mulheres e a qual delas foi dirigida por Deus esta comparação? Vamos aqui prosseguir o texto, diz assim: Tu, pois, sofre a tua vergonha, tu que julgaste as tuas irmãs pelos teus pecados, que fizeste mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Então Sodoma e Samaria são mais justas do que Jerusalém. Para pensar. Envergonha-te logo também e sofre a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Como é que você agiu de tal modo que hoje eu tenho que dizer que Samaria, no sul, no norte, e Sodoma, já destruída, antiga, são mais justas do que tu? E disse: envergonha-te logo também e sofre a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos deles. Agora, os versículos 53 em diante, mostra que nem todo oráculo profético, né, nós observamos aqui que a justiça, a graça, sempre vai trazer no bojo a misericórdia. Vejam o que diz aqui as promessas que ainda Deus faz a esse contexto e responde aquela minha última pergunta. Será que depois de todo esse quadro ainda há esperança? Ainda tem uma solução? Fechamos assim: eu, pois, farei voltar os cativos deles, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria, tá? Olha só, Samaria era o povo misturado ali e tal. Sodoma, aquele povo antigo lá da promiscuidade, da antiguidade, tá? De Sodoma, e Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro entre eles. Está apontando aí de um modo muito interessante para o que hoje é a igreja. Povos de todos os povos, línguas e nações e tribos. Olha aí. Para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Ainda há esperança para os pagãos. Se o povo da aliança está nessa situação e Deus vai se compadecer dele, há esperança para os pagãos. E, por conta disso, pela situação do povo da aliança estar desse jeito, em síntese, todos estão necessitando de quê? De um Salvador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Israel não se salva por sua nacionalidade, nem os moradores de Sodoma, muito menos de Samaria. Ainda que o povo da aliança esteja nessa condição que aqui está. A salvação vem de quem? Do que achou a garota no lixo. É ele que pode reverter esse quadro. E diz:
quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. É interessante a gente ver aqui, isso faz um paralelo bonito com Romanos 9, 10 e 11 principalmente. E diz que quando a plenitude, primeiro a salvação vem para os judeus. Depois o apóstolo Paulo mostra que o endurecimento veio em parte à nação de Israel para que os gentios entrassem. Aí diz, depois que a plenitude dos gentios entrarem, aí Deus vem com um grande reavivamento sobre Israel, e assim todo o Israel, que ele chama de o Israel de Deus, tá? Que já não é mais o Israel só nacional, será salvo. Há uma expectativa ainda de Deus fazer um grande avivamento no meio da sua nação Israel, que é a mensagem do capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Então vejam só como é que está num paralelo perfeito ao que está aqui no versículo 55. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas, antes que se descobrisse a tua maldade. Antes, nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca nos dias das tuas soberbas, antes que se descobrisse a tua maldade? Agora te tornaste, como ela, objeto de desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus, que te desprezavam em redor. Filisteias estavam lá. Essa mulher é muito descarada, nem... E que mulher é essa? Pior que a gente. Nós ainda estamos numa condição bem melhor. A linguagem está sempre julgando aqui com uma linguagem e outra. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Não vai ser sem juízo. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrantando o concerto. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, teu pacto, né? Pelo evangelho da graça eles são inimigos, mas pelos pais eles são amigos. Tá? É a mensagem de Romanos 11. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque tais darei por filhas, mas não pelo teu concerto. Aí vem o pacto da graça, inclui a todo mundo, né? E realmente é algo surpreendente para a nação de Israel. Israel jamais iria imaginar que ele chegaria à situação que estava e os gentios virassem, né, nação de Deus, o Israel espiritual de Deus. Tanto é que pontualmente você vê um gentio, um judeu ou outro se convertendo. Mas aqui, diz aqui que Deus vai fazer um algo extraordinário aqui na vida deles. Diz, porque eu estabelecerei o meu concerto contigo e saberás que eu sou o Senhor. Vocês então ainda tem esperança para essa mulher sem vergonha? Ainda tem esperança, né? Como dizia Jeremias, tu tens a testa de uma prostituta. Aí vem chumbo grosso. Todavia, volta para mim. Volta para mim. Eu ainda te quero assim mesmo. Né? Já pensou? Hein, Rosenildo? Uma mulher dessa aqui, já pensou? Deus, não, eu volto, ainda vou renovar o meu concerto contigo. Estabelecerei o meu concerto contigo e saberás que eu sou o Senhor. Que tratamento esse de Deus. Para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. E aí termina. Ou seja, esse marido, depois de tudo isso, ainda vai reatar com esta mulher.
para pensar e para analisar. Não é? Ainda tem esperança. Que tratamento que Deus está mostrando que Ele dá ao seu povo. Não é? Ainda tem esperança. E quem é o promotor de todas as ações, quem opera o querer e efetuar, é só o Senhor Deus. O que pega no lixo, o que permite o abandono, é o mesmo que se reconcilia e que traz de volta quem entra pelo caminho errado. Então, que seja essa a nossa oração, tanto para os que estão de fora, quanto para os que estão de dentro, e que esse retrato desta mulher, que faz isso com os bens de Deus, com a riqueza de Deus, não seja o retrato falado de nenhum de nós, mas que nós venhamos agradecer a Deus por aquilo que Ele nos tem feito e sejamos fiéis a Deus até o final. Que o Senhor nos abençoe. Amém.